mitose e meiose. São processos de reprodução celular que acontecem nos seres vivos. Elas originam células para diferentes objetivos. Cada mitose produz 2 células iguais de origem. Uma meiose cria 4 células filhas com metade do material genético da célula-mãe. Qual a diferença entre mitose e meiose? 2 células filhas são produzidas. Células filhas possuem o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Ocorre apenas uma divisão celular e ocorre em células somáticas. A meiose, 4 células filhas são produzidas. Células filhas possuem metade do número de cromossomos da célula-mãe. Ocorre em 2 divisões celulares e ocorre em células germinativas. A mitose gera células que compõem tecidos e órgãos denominados células somáticas e ocorre em organismo de qualquer ploidia. Elas são iguais entre si e a célula de origem. O corpo está sempre se renovando e faz mitoses para substituir células desde o surgimento do zigoto até a morte do ser vivo. O processo também acontece para a generação celular, por exemplo, quando você se machuca. A meiose cria células sexuais ou gametas e se dá apenas em organismos diploides. As células filhas são diferentes da célula-mãe, geneticamente diferentes entre si e iguais no número de cromossomos. Por isso, a meiose é um dos principais fatores para a variabilidade genética nos seres vivos. Meioses não acontecem durante a vida toda. As mulheres nascem com os óvulos já formados e eles amadurecem a partir da adolescência. Fases da mitose. A divisão celular acontece sem interrupções. É dividida em etapas para facilitar o entendimento e é importante entender o que acontece em cada uma delas. Na interface, o material genético prepara para a mitose. O material genético é duplicado e os centríolos também. A prófase. A prófase, como o nome indica, é a primeira fase. O envoltório nuclear ou carioteca e o nucleolo se desfazem. No núcleo, os cromossomos começam a se condensar e as fibras se formam em volta dos centríolos. Metáfase. Os cromossomos estão soltos na célula porque o envoltório nuclear já se desfez. Eles se posicionam mais ou menos no meio da célula ou região equatorial e estão com a condensação máxima. Por isso, a metáfase é a melhor fase para visualizar os cromossomos ao microscópio. Anáfase. Acontece a separação das cromátides irmãs e as células originadas serão geneticamente iguais. As fibras do fuso se encurtam e rompem os cromossomos. O mesmo procedimento acontece na anáfase 2 da meiose. Ana em anáfase quer dizer separação. As cromátides já foram puxadas para extremidades opostas, então já aconteceu a separação do material genético. Ocorre a citocinese, isto é, a célula começa a se dividir. O plasma se divide e o núcleo deixa de estar condensado. O envoltório nuclear e o nucleolo retornam e as fibras do fuso desaparecem. Telo em telófase significa extremidade. Fases da meiose. A meiose é um processo com 2 divisões celulares. As primeiras etapas são chamadas de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Após o término da primeira divisão, começam a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, sendo que nessa etapa as células filhas são haploides. Prófase 1. Acontece o pareamento dos cromossomos homólogos e o possivelmente crossing over, que é a troca de pedaços entre os cromossomos. Metáfase 1. Os cromossomos estão na região equatorial ligados pelas fibras do fuso. Eles são ligados pelas fibras apenas de um lado. Anáfase 1. Acontece a separação dos cromossomos homólogos, diferentemente da mitose. Nessa etapa, a quantidade de material genético da célula reduz para metade. Telófase 1.
Os cromossomos já estão alinhados aos polos da célula. A citocinese é opcional. Prófase 2. O envoltório nuclear desapareceu. Metáfase 2. As fibras do fuso se ligam aos dois lados do cromossomo. Anáfase 3. Na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides irmãs, assim o resultado são 4 células haploides. Telófase 2. Os núcleos e as organelas se reorganizam, a citocinese divide as células.